Olá, mulheres! Vamos lá para mais uma leitura do livro Mães Espirituais, da autora Lisa Bevere. Por que você precisa de uma e como se tornar uma? Capítulo 2, página 31. Comece com o que você sabe. Pode ser árduo para um ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão deveras divertida e muito mais difícil tentar voar enquanto ainda se é um ovo. Hoje nós somos como ovos, mas você não pode se contentar em ser um ovo comum, ainda que decente. Ou sua casca se rompe ou você apodrecerá. C.S. Lewis. Recentemente conheci uma mãe espiritual. Foi um encontro completamente inesperado. Estávamos fora com um grupo de amigos celebrando o aniversário de 60 anos de John, quando tive a oportunidade de ir com uma amiga fazer um tratamento de pele. Após quase 2 semanas direto na estrada, fiquei entusiasmada com essas ofertas generosas, pois meu rosto estava desesperado por cuidado. Fomos levadas até a área dos armários do spa, onde trocamos nossas roupas de malhar por roupas macias e aquecidas, e trocamos nossos tênis por pantufas. Dana dirigiu-se para a sauna. Vapor nunca é uma boa opção para o meu cabelo, então fui para a área de relaxamento. Quando entrei naquela sala espaçosa, fui recepcionada por uma parede de vidro que enquadrava uma paisagem montanhosa de tirar o fôlego. Foi irresistivelmente atraída para mais perto da janela. Após o longo inverno, queria sentir a luz do sol no meu rosto. Enquanto me aproximava, percebi 2 mulheres conversando em tom baixinhos, nas modernas poltronas que estavam perto da janela. Respeitosamente, retraí-me para a mesa de chá, água saborizada e frutas. Sentei-me de costas para a parede e me deliciei com morangos frescos enquanto esperava a minha vez no spa. Quando os morangos acabaram, vi algumas revistas sobre a mesa redonda e decidi folhear algumas. Percebi quando uma jovem moça entrou na sala. Ela também havia sido cativada pela vista para as montanhas. Eu a compreendi. Estava prestes a me sentar novamente na minha poltrona quando ela se virou e me viu. Tenho certeza de que o que estou prestes a descrever já aconteceu com você. Você sabe que alguém a reconheceu, mas você não a reconheceu. É um momento desconfortável. Minha mente associou minha memória aceleradamente, procurando por pistas que me diriam como nos conhecemos. Ela parecia ser da idade dos meus filhos e minhas noras. Será que era amiga deles? Eu sorri. Foi aí que ela revelou o livro que estava segurando nos braços. Era uma cópia de Sem Rival. Eu me aproximei, abracei-a e a convidei para se sentar comigo. Aquela bela jovem estava em uma fase de muitos novos começos. Era recém-casada e o casal havia acabado de se mudar para longe dos amigos e da família. Estava na grande aventura de descobrir o que Deus tinha para ambos. Sabendo que ela estava em meio a muitas transições, uma querida amiga sua a inscreveu em um sorteio para ganhar 3 livros meus. E a maravilha de tudo isso é que, através da convergência de chances improváveis, estávamos ali, naquele instante, conversando em um spa. Seus olhos brilhavam cheios de lágrima, enquanto compartilhava o que o livro já significava para ela. A jovem abriu as páginas e me mostrou suas marcações. Fazia poucos dias que ela havia começado a ler o livro, mas já estava profundamente mergulhada nele.
Continuei ouvindo. Seu amor por Deus, pela palavra dele e pela igreja era evidente. Ela desejava muito agradar a Deus, porém se encontrava congelada e confusa. Não tinha certeza se estava ouvindo a voz de Deus, dela mesma, ou até pior, a voz do inimigo. Eu lhe garanti que o inimigo das nossas almas há muito tempo é conhecido por tentar colocar nossas boas intenções contra nós mesmos, ao sussurrar sementes de dúvida e insinuações mentirosas. Era óbvio para mim que aquele jovem casal transbordava de potencial. Não surpreende que o inimigo estivesse trabalhando horas extras para tentar paralisar a jornada deles. Ela resumiu todas as suas perguntas e seus medos em uma frase: tenho medo de perder o que Deus tem para mim. Gostaria que tivesse sido a primeira vez que ouvi esse medo. Descobri que é uma das maiores preocupações dentre os cristãos mais sensíveis e altruístas. E é claro, todos os que dizem ser seguidores de Cristo deveriam ter a meta de seguir a direção dele e não a própria. Na superfície, esse medo de perder o que Deus preparou parece nobre, mas tenho aprendido que o inimigo o agarra e o usa para aprisionar as pessoas. Sua manobra é fazer com que pensemos que tudo depende do nosso desempenho e não de nossa confiança na graça de Deus. Faça-nos focar em nossa capacidade de seguir ao invés de focar na capacidade dele de guiar. E isso torna a nossa caminhada cristã baseada em medo e não em amor e fé. O inimigo das nossas almas sabe que toda filha de Deus quer agradar seu Pai. Satanás perverte nosso desejo de seguir a direção de Deus ao questionar cada passo que damos, até que a confusão nos faz cair na armadilha da inação. Veja bem, Jesus não está fazendo pegadinha com você. Ele não nos diria para segui-lo se fosse impossível. Seus caminhos são simples, mas não são fáceis. O inimigo sabe que uma maneira de parar os puros de coração é congelá-lo, com medo de dar o passo errado. Ele sabe que os paralisados não podem seguir. Quero que você entenda isso, filha amada. Eu realmente creio que, se o seu coração for puro, será impossível perder o que Deus tem. Porque eu penso assim. Ele é um alvo grande demais. Querida amada, responda-me o seguinte: onde podemos mirar e não entrar em contato com ele? Onde podemos alcançar e não tocar em algo que declare sua existência? Para onde podemos olhar e não ver as impressões digitais da sua majestade? Olhe para o alto e descubra suas maravilhas nas estrelas. Olhe para baixo e veja sua glória em uma flor. As alturas das montanhas nos lembram de que Ele é a nossa rocha e refúgio. O barulho do oceano declara seu poder inegável. O vento desperta nossa alma para sua presença invisível, enquanto sussurra: tem mais. Recebemos a promessa de que, se o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. E se saber dessas coisas não a inspira, há verdades melhores ainda. Você, filha amada, está cercada. Nunca mais pense que há um lugar ou circunstância em que você esteja sozinha. É impossível perder Deus. Ele é um alvo grande demais. Em Cartas a Malcolm, do C.S. Lewis, destaca a seguinte verdade: podemos ignorar, mas não podemos escapar em nenhum lugar da presença de Deus. O mundo está repleto dele. Ele anda incógnito por toda parte. Quem mais, além do Espírito de Deus, é onipresente?
Isso significa literalmente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nenhum momento ou lugar existe sem sua presença. Nunca houve espaço algum sem ele no passado, no presente nem no futuro. Seus pais podem até tentar, mas não são capazes disso. Os seus amigos não podem ser assim para você. E se o seu marido for como o meu, ele não é onipresente, nem quando está presente. No entanto, nada disso é verdadeiro sobre o Espírito Santo. O Espírito do Deus Altíssimo nos cerca, mesmo quando vive dentro de nós. Se você abrir os olhos do seu entendimento, verá a presença do Espírito nas páginas da Bíblia. O Espírito Santo de Deus nunca contradiz a santa palavra de Deus, mas a expressão da palavra viva não está limitada à tinta no papel ou ao texto armazenado em um dispositivo eletrônico. Se isso fosse verdade, como os primeiros santos sobreviveriam? Pouquíssimos sabiam ler e a primeira Bíblia só foi impressa no ano 14.504. Assim como o Espírito é ouvido em escrituras faladas, sua marca está em tudo o que a palavra Jesus criou. Podemos agradecê-lo por tudo o que vemos, pelo alimento que comemos, pelo aroma das flores, pelos materiais com os quais construímos nossas casas, pelos sons que ouvimos e por cada criatura viva que respira. Cada um de nós leva a marca do Criador. Mas vou deixar de lado as cobras, os escorpiões e as aranhas. Filho de Deus, será que aquele que enviou o seu filho, seu único filho, para resgatá-la, ficaria de braços cruzados assistindo a sua derrota ou procuraria uma desculpa para abandonar você? Repreenda esse pensamento. Querida, não tema, você pertence a Ele, redimida, lavada, amada e justificada aos olhos dele. Pertencente a Ele, há algum lugar onde você possa ir que o seu pai não esteja presente? O rei Davi pensou sobre essa questão e refletiu sobre a maravilha da presença íntima de Deus no Salmo 139. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Versículos 5 e 6. Davi estava dizendo, não consigo sequer perceber, alcançar, nem atingir isso. Tu me cercas, é o mesmo que dizer, estou cercado. Creio que isso está relacionado não só ao aspecto físico, mas também ao temporal. Deus está em nosso passado e em nosso futuro. Nosso Pai é mais do que um observador. Ele está em contato conosco. Davi descreveu isso como a mão de Deus sobre a sua vida. Deus se envolve conosco. Ele é aquela mão de consolo. É aquele que pega nas mãos para nos guiar. A mão dele está sobre nossa cabeça para nos abençoar. Ele é a mão que nos protege do perigo. Quando Deus coloca a sua mão sobre algo, confere-nos bênção e uma percepção da sua unção. Davi chamou essa percepção de maravilhosa demais e além do seu alcance. Vai além da nossa compreensão e da nossa capacidade de receber por nosso próprio mérito. E para garantir que nenhum detalhe da riqueza e da beleza disso se perca na tradução, estou incluindo também esses versículos da parafrase à mensagem. Olho atrás de mim e lá estás. Depois para cima e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isto é maravilhoso.
embora eu não consiga compreender totalmente. Você está ouvindo isso? A percepção da presença de Deus é para nos deixar maravilhados. Neste exato momento, Ele está aí com você, assim como está aqui comigo. A presença de Deus não requer o prédio da igreja, músicas de louvor, nem uma pregação. Seus filhos são o foco da sua presença. Emanuel quer dizer Deus conosco. E essa única palavra é nossa garantia da sua presença. No Antigo Testamento, a unção da presença de Deus pousava predominantemente sobre o profeta, o sacerdote e o rei. A nuvem de dia e a coluna de noite separavam o povo de Israel como exclusivos de Deus. Porém, agora a presença dele também é para nós. As boas-vindas nos foram proclamadas a partir do nascimento de Jesus, nosso Emanuel. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Lucas capítulo 2, versículo 10. O anjo estava basicamente dizendo: não tenha medo, abram os olhos e o coração. Tenho um anúncio de boas novas, todos estão inclusos. Então, ousem deixar seus corações transbordarem de alegria. Quando pequenos, meus filhos colocavam um lençol sobre a cabeça e imaginavam que havia ficado invisível aos nossos olhos. Deus não está cego à nossa condição só porque não podemos vê-lo. No jardim do Éden, Adão e Eva fizeram a mesma coisa, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ao pensarmos sobre isso, parece-nos ao mesmo tempo trágico e engraçado. Eles acharam que poderiam se esconder do Criador atrás das árvores que ele havia criado. No entanto, é igualmente engraçado pensarmos que podemos esconder alguma área da nossa vida da presença dele. A boa notícia é que, assim como não há lugar nenhum para se esconder, nós não temos razão nenhuma para nos esconder. Nós temos a seguinte garantia: nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Hebreus capítulo 4, versículo 13. O fato de que estamos todos nus e expostos é a própria razão pela qual precisamos de um sumo sacerdote que entendesse a dor de estar nu e exposto. O escritor de Hebreus continua: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Já que temos um sumo sacerdote que entende que a nossa luta é real, podemos permanecer firmes na fé. E porque cremos que o triunfo de sua vitória é maior do que as lutas da nossa realidade, aproximemo-nos de Deus sem ter medo de sermos rejeitados. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Ele sabe o que fazemos, assim como sabe o que precisa ser feito para nos redimir. Despido de suas vestes, Jesus tomou sobre si nosso pecado naquela cruz de madeira, a fim de carregar a vergonha da nossa nudez e nos cobrir da sua justiça eterna.
Filha preciosa, o inimigo da sua alma não quer que você saiba disso. Ao contrário, quer que imagine um Deus irado e distante, que o observa como um crítico escondido no caminho da sua vida, de braços cruzados, esperando você falhar. E quando você falhar, o que irá acontecer? Porque nenhum de nós deixa de falhar. O inimigo torce para que você pense que o seu pai se afastou. Cremos que o triunfo da sua vitória é maior do que as lutas da nossa realidade. Ele não quer que você entenda que quando você cair, o seu pai se aproxima. Ele torce para que você pense que Deus lhe deu as costas, ou pior, que ele desistiu da sua vida e foi embora. O inimigo força este engano, torcendo para que você reaja ao abandono imaginário, virando as costas para Deus. Veja bem, filha, nosso Pai Celestial não é assim. Ele é totalmente bom. O melhor pai que você conheça não é igual a ele. Sua bondade vai além da nossa compreensão. Davi continua a descrever a vastidão da conexão pessoal de Deus conosco nos seguintes versículos. Para onde poderei eu esconder do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estarás. Salmo 139, versículos 7 e 8. Sepultura é a esfera da sombra da morte, porém não há sombra que possa nos separar da presença de Deus. A morte não pode separar do Rei da luz. A versão A Mensagem diz da seguinte forma: existe algum lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vida? Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para subterrâneo, lá estás também. Não há altura que possamos escalar que esteja além do alcance dele ou de seu resgate. Não há abismo tão profundo de onde ele não possa nos tirar. Ele é o Deus dos céus e as esferas obscuras do mundo subterrâneas estremecem quando o seu nome é sussurrado. Filha, pare de se preocupar. É exaustivo. Pare de ter medo de ter perdido algo de Deus. Você não perdeu. Pare de pensar que não fez o suficiente, pois a verdade é que ninguém faz. Pare de se esconder só porque a vergonha disse que você não é boa o bastante. Pare de pensar que não fez o suficiente, pois a verdade é que ninguém faz. Nós não somos a resposta. Jesus é mais que suficiente. Você está cercada. Podemos simplesmente levantar os braços no ar e se render ao amor e à verdade de Deus. Ele está com você, perto de você, amando você. Feche os olhos e sussurre o nome dele, Jesus. Através desse nome, neste instante, qualquer distância que você possa ter imaginado foi encurtada. Toda brecha foi fechada e cada medo paralisador foi embora. Porque estamos tentando tanto ser boas? É impossível. Podemos apenas fazer o bem, e todas as coisas boas que temos nos foram dadas por Ele. Convide a luz do amor dele para expor as mentiras obscuras do maligno. E se você errar, quem nunca? E se você passou a última semana, os últimos meses, o último ano e a última década paralisada pelo medo? Filha de Deus, você possui um poder maior do que qualquer varinha mágica
imaginaria. É o poder da escolha. Você tem o direito de decidir que amanhã será diferente. É tempo de quebrar as correntes da mentira e avançar. Veja o seguinte: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Seu amor nunca acaba, sua misericórdia nunca termina, nem para de existir. Por quê? É totalmente inesgotável. O amor e a misericórdia que ele sente, particularmente por você, são para você e se renovam a cada manhã. Cada novo dia é um recomeço. Quando você acordou esta manhã, o coração dele saltou de amor e misericórdia por você. Ele jamais pensou: ela foi uma tamanha decepção ontem. Espero que hoje não erre de novo. Talvez você pense isso, ou talvez os seus pais tenham dito isso, mas o seu pai nunca. Ele a observava enquanto dormia e se alegrou quando você acordou. Fico imaginando ele pensando: mal posso esperar para surpreendê-la com o meu amor. Ontem já passou e hoje é um novo recomeço. Nas palavras de Andy Gabriels, o amanhã é sempre novo, ainda sem nenhum erro. O inimigo da sua alma não quer que você acredite nisso. Ele quer que você leve adiante todo o peso de culpa para que ele possa cobri-la com a sombra da vergonha residual. Ele quer vê-la sob o peso de cada erro e condenada por cada momento pecaminoso de milhares de dias passados. Ele quer que o hoje seja despido de força, para que a esperança do amanhã seja abortado. Ele tira sarro de cada tentativa sua, com declarações do tipo: você falhou ontem e vai falhar hoje novamente. Por que tentar? Não está enxergando o seu padrão? Sim, quando olhamos para trás, sempre descobrimos um padrão. Mas quando elevamos nosso coração a Deus, descobrimos um caminho. O inimigo quer fazê-la olhar para trás, para que você recue. Não faça isso. Abrace o caminho de amor e misericórdia de Deus. O inimigo é implacável em suas tentativas de destruir o amor e a misericórdia que a cerca. Aqui vai mais um fato incrível. O Deus que você não pode perder, aquele que a cerca, também garante que você esteja acompanhada.